E já estamos de volta ao Vivo em Cores com o nosso Vida e Saúde, aqui pela Rede Século XXI, Associação do Senhor Jesus. Hoje recebendo o Dr. Geraldo Balloni, nosso médico psiquiatra que entende, está ajudando a gente a entender o processo, e queremos ajudar os pais, queremos ajudar os filhos também nesse processo todo, assim, de libertar desses vícios, dessas dependências, viu? Doutor, eu falei assim que a gente foi no dia 30, se não me engano, de novembro, ele teve a Páscoa, né? Foi para o céu, enfim, mas deixou assim um legado, deixou-se uma obra tão fantástica, tão bonita. Foi um incansável guerreiro nessa luta para resgatar as pessoas assim, deste universo dos vícios. Estou falando do Padre Haroldo. Então, o Vida e Saúde também, além de prestar homenagem, nossa gratidão, vai mostrar um pouquinho do que foi o trabalho desse homem. Vamos acompanhar. Desde que a dependência química foi diagnosticada como doença em meados de 1960, as clínicas para dependentes químicos passaram a exercer uma grande importância na sociedade. Foi no meio desta batalha contra as drogas que, em 1978, um iluminado padre jesuíta começou um trabalho filantrópico de suporte aos dependentes do álcool e outras drogas. Esse padre iluminado é Haroldo Hahn. Seu brilhante legado é o instituto que carrega seu próprio nome. O Instituto começou em 1978. O Padre Haroldo já estava no Brasil há uns 12 anos, né? Ele chegou aqui em 64. Em 1995, ele já entendeu que precisava de um trabalho adicional de prevenção. Então ele começou um trabalho de profissionalização aqui com as pessoas que estavam em tratamento. Na sequência, começou um trabalho com as crianças, né? Inicialmente com filhos das pessoas que estavam em tratamento e depois estendeu para a comunidade. Esse trabalho, então, que já tem mais de 20 anos, é o trabalho de prevenção, que a gente acredita muito e tem investido muito. E entre todos esses atendidos, alguns se recuperam e acabam ficando. Eu vim para o tratamento com muita cultura de rua, né? Muito fechada, não queria contar minha história. Só que aqui eu encontrei uma equipe que me amou. Me amou independente daquilo que eu era, que eu fiz, do que eu queria. E me incentivou a ter uma vida nova. Hoje eu sou funcionária no Instituto Padre Haroldo. Eu fiz um projeto de vida no meu tratamento onde eu gostaria de ficar um tempo a mais como voluntária. Eu fiquei um tempo como voluntária e passando esse tempo de voluntária, eu fui convidada a participar do quadro de funcionários. O sentimento quando a gente consegue enxergar toda essa mudança, acompanha essa mudança, é assim, imensurável. Nossa, um guerreiro, né? Eu tive a oportunidade de encontrar com ele aqui na associação, na TV Século XXI, nos encontros dos padres, enfim, realmente um homem que exercia assim, uma atração, uma força espiritual muito grande, uma causa tão nobre. Então, nosso carinho, nossa gratidão aí ao Vida e Saúde por essa história linda que a gente teve a oportunidade de presenciar, de ver tão de perto aí e sabendo que isso deu fruto e está resgatando tantas pessoas. O senhor conheceu, doutor Geraldo? Conheci, eu trabalhei muito tempo na psiquiatria da PUC e a maioria dos pacientes, quando precisavam ser internados, o primeiro lugar a gente consultar era o Padre Haroldo, para saber se tinha vaga. Era uma luta encontrar uma vaga no Padre Haroldo, na instituição do Padre Haroldo. E realmente o diferencial dele era esse acolhimento, Frei, no maior espírito cristão, com um amor ao próximo muito grande, uma dedicação. Inclusive uma pessoa falou assim, olha, eu fui ali, era de rua, tinha toda a cultura, mas encontrei um grupo que me amou.
Amou e acolheu e acreditou nela. Você vê que o amor começou uma sequência de coisas boas que resultou no controle do vício dela. O amor cura, né? O amor cura. O amor realmente, cura. O amor e a compreensão, o acolhimento e a confiança que você deposita na pessoa são importantes. Porque normalmente o dependente, o viciado, como se diz, ele perdeu, infelizmente, a credibilidade social, ou cultural, ou no ambiente de trabalho, perdeu até o trabalho às vezes, né? E ninguém mais dá credibilidade a ele. E se algum lugar pode oferecer esse acolhimento e credibilidade, teria realmente um retorno bastante positivo, como nós acabamos de ver. Achei muito interessante isso. Interessante, porque é justamente é próprio pejorativo, ou seu viciado, então a pessoa já está diminuindo, já ou seja, diminuindo. Não é, já está estigmatizado, né, Frei? A acolhida, não é fácil lidar, porque, doutor, existem algumas artimanhas, né? Existe, porque, principalmente assim, porque quem está nesse universo, ele é especialista, e é por isso que a credibilidade, né, a suspeita, enfim, porque é especialista em manipular, mentir, né? A pessoa usa tudo, se coloca como vítima, né? E usa para continuar, né, doutor? Nós discutimos isso aqui mesmo, Frei, neste mesmo ambiente. Isso tudo que o senhor falou chama-se alteração da personalidade. O dependente e o viciado apresentam uma alteração da personalidade muito semelhante, algo semelhante à sociopatia. Então a gente não pode acreditar nele, não pode contar com ele para nada, ele marca um compromisso e não vai, ele não volta para casa, ele só sai e não volta mais. Então realmente ao longo do tempo ele vai perdendo toda a credibilidade. E é ruim, porque o ser humano funciona nesse negócio de retribuições, de reciprocidade, né? Então daqui a pouco, eu não vou nem recriminar quem porventura começa a achar que o dependente é malandro, é sem vergonha, ele está fazendo mentiroso, isso de pirraça, manipulador, mentiroso, etc., porque de fato é o que acontece. E a gente acaba não tendo uma paciência inesgotável, se acaba realmente culpando o próprio dependente pela sua dependência. Evidentemente, se a gente puder passar por um raciocínio de que aquilo é uma doença, e que de fato está catalogado como doença, a gente pode, inclusive, ser mais aquiescente, mais compreensivo. Mas, Frei, é muito difícil para a família conseguir isso. Talvez isso, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho mais, porque para o pai e para a mãe, é um critério, pode ser um dos critérios assim, que eles podem utilizar quando, de repente, assim, sabendo que o filho já não encara mais, não olha nos olhos, quando já está, de repente, qualquer coisinha, já é muita mentirinha acontecendo. É um critério para o pai e para a mãe colocar assim, opa, ligue o sinal de alerta porque alguma coisa está acontecendo? Sem dúvida nenhuma. É essa mudança de atitude, de postura, de comportamento. Então, em todos os sentidos, Frei, às vezes o paciente, o dependente, ele é, a rigor, uma pessoa organizada, ordeiro, preocupada com a ordem das coisas, algo até perfeccionista, mas com o uso da droga ele fica extremamente o oposto. Então, quando a família começa a perceber, ora, o quarto dele está uma bagunça só e não era assim. Ora, ele está dormindo de dia e ficando acordado à noite. Ora, ele não está correspondendo aos compromissos que ele tinha assumido. Então, alguma coisa na vida dele está transformando aquela pessoa. É realmente, infelizmente já está tarde, mas deve-se correr atrás. Agora, doutor, assim, para o pai e para a mãe, né, de repente o filho já é um jovem, etc., já uma pessoa que está... eu posso entrar no quarto, mexer nas gavetas, mexer nos bolsos, o pai e a mãe, ou seja, até onde que eles podem avançar? Olha, eles podem avançar o tanto que for necessário para que amanhã ou depois eles não se sintam omissos. A grande maioria foram omissa. Preste atenção, pai e mãe, preste atenção, pai e mãe. Foram omissos porque exatamente quiseram respeitar essa, entre aspas, individualidade, autonomia e o espaço. Essa é uma mentalidade norte-americana que nem lá nos Estados Unidos usa mais.
mas aqui é aquele espaço sagrado, aquele é do meu filho. A casa é do pai e da mãe, não do filho. O quarto, claro, meu quarto. Não, claro. Não, é do pai e da mãe. Não. Vai ter o quarto dele quando tiver a casa dele. Exatamente. Agora, essa postura, que é o que está faltando, aliás, a minha geração, até a próxima geração que veio depois de mim, se sente muito culpado exatamente por essa tolerância, essa complacência. E os pais demoram a associar uma coisa com a outra, quase que propositadamente, porque não querem reconhecer o perigo. É isso que está, doutor. Quando Não o pai e querem a mãe reconhecer. não querem ver. Não querem ver. Ou seja, negam a realidade que está ali. Não, com meu filho não. Não é isso. Negam. Sabem que é, mas negam. Tentam assim. É uma maneira também de camuflar, ou seja, de maquiar, doutor. Assim, de maquiar e de negar, né, para si próprio que o filho tem um problema. Então, eu diria até que o pai com essa atitude, a mãe com essa atitude, ela é, sobretudo, de uma negligência compreensiva enorme. Então, ele é compreensivo, mas é totalmente negligente. Quer dizer, não é o papel do pai nem da mãe. O papel do pai realmente é zelar para que os filhos se desenvolvam da melhor maneira possível, afastando deles qualquer perigo. O pai e a mãe não levam no postinho de saúde para dar vacina? Claro que leva. E a criança chora com a picadinha? Chora. Mas deram a vacina. Tá, mas, doutor, é a mesma coisa. É a mesma coisa, assim, o senhor falou a mesma coisa. Mas, assim, de repente, o pai e a mãe já têm uma certa idade, o filho já é crescidinho, é fortão, etc. E aí enfrenta, aí o pai e a mãe não tem mais, digamos, força, coragem, porque sabe que o filho assim é um pouco brutinho, etc., ignorante, teimoso, enfrenta no sentido até de ameaça física. E aí? Então, Frei, aí que se distingue pais e pais, né? Eu estava no meu consultório há pouco tempo atrás e veio um senhor muito humilde, até ele juntou as economias dele, no fim acabei cobrando um quarto do que eu cobraria, porque eu vi que o sacrifício do pai era grande. E me deu a mão, e no mesmo momento que ele me deu a mão, falou: doutor, me desculpe a aspereza da minha mão, que eu sou pedreiro. Acostumado com o trabalho, a mão fica áspera. Levando o filho universitário, mas naquele jogo de palavras que o senhor bem traduziu agora de pouco, aquela malandragem, aquela mentira, aquela enrolação, realmente ele levou o menino de todo quanto é jeito. Eu prescrevi um tratamento que eu achei adequado no momento, e o pai, juntamente com a mãe, marcaram presença constante, diuturna, o tempo todo, nem que tivesse que enfiar o remédio no filho boca adentro. E quando voltou no segundo, terceiro retorno, o menino, aquele que reclamava muito da interferência do pai, da tirania do pai, da autoridade do pai, estava extremamente agradecido à postura que o pai tinha tido. Entendi. Então, realmente, ele teve que ser enérgico. E outras vezes, infelizmente, a gente vê outras atitudes de uma eu vou chamar assim, pode ser até bem intencionado, mas de uma violência um pouco maior, de conduzir aquela pessoa dependente coercitivamente numa internação. A gente vê bastante isso também. Algumas perguntas estão chegando aqui, a gente agradece. Eu vou me reservar o direito de não falar o nome, né? Porque são perguntas que falam assim: o meu filho está com isso, a minha filha está com isso, meu filho é viciado, minha filha é alcoólatra. Tá? Se eu disser o nome do pai, da mãe ou da pessoa que escreveu, eu estou expondo para o Brasil inteiro essa situação. E eu não quero, acho que o zelo pelo nome, pela boa fama, a gente tem que prestar. Mas assim, então eu vou chamar de Dona Maria, né? De Dona Maria, né? Nossa Senhora empresta o seu nome para a situação, graças a Deus. Então a situação é assim, doutor, desde os 18 anos a pessoa faz uso da maconha, está com 28, não consegue parar em emprego nenhum, não sai de casa. Quais os danos que a maconha pode causar, né, nessa pessoa? É muito insegura, né? Qual o caminho seguir que os pais devem seguir? Assim, a Dona Maria está perguntando, assim, porque se eu falo o nome dela, eu estou dizendo para o Brasil inteiro, para os vizinhos, que é um filho dela. Então, Dona Maria, doutor.
Então, isso representa e reflete bem o que nós acabamos de dizer até agora, do uso prolongado, crônico, constante, continuado da maconha, e que há um apelo muito grande, social, em se afirmar que a maconha não vicia e não faz mal. Tem até aquela piadinha da pessoa que aparece falando: eu fumei maconha todo santo dia durante 30 anos, não falhei um dia e não estou viciado. Quer dizer, então, na realidade, coitada, Dona Maria, meus sentimentos, o nome dela é fictício, mas realmente é uma situação bastante difícil da senhora, mas nunca deve ser desistido de um tratamento. Nunca deve desistir de pegar esse moço, esse seu filho, e conduzir para um tratamento mais adequado, porque está em tempo, ele tem só 28 anos, está em tempo dele ter uma vida plena de sucesso, profissional, familiar, afetivo, constituir uma família amanhã ou depois. Quer dizer, o caso não é perdido, ele é reversível, tem apenas que ter a aquiescência dele. Então tem que se conversar bastante com ele antes disso para que ele aceite o tratamento. E nesse caso tem que pedir ajuda, se de repente não houve nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos, etc., tem que pedir ajuda profissional. Doutor. Sim, tem que pedir ajuda profissional, é quase nesse nível que o senhor falou, que ela escreveu, 10 anos de uso continuado, é um tempo bastante elástico, uma qualidade de vida muito comprometida. Ele não para em emprego, não faz nada, quer dizer, está tudo comprometido aí. Tem situações, doutor, assim, que já está lesando alguma situação no cérebro, doutor? Sim, nesse caso que a gente chama de apatia amotivacional, é um estado de apatia, por isso que ele não, talvez por isso que ele não para em emprego, porque não tem vontade de fazer as coisas, não tem aquele desempenho que uma pessoa normal teria, então evidentemente que o patrão não tolera e acaba demitindo ele, né? Está comprometido, sim, a função dele, parte funcional. Ô, diretor, estão chegando perguntas pelas nossas redes sociais também, diretor? Vamos colocar na tela assim para a gente, né? A gente tirou também nesse mesmo critério, o diretor pediu ali, a gente tirou o nome da pessoa ou a referência aí de onde é, para que a gente tenha o problema, né? A gente tenha a situação, mas a gente não identifica para não comprometer ninguém, porque são pessoas assim. Então a pessoa que escreveu disse assim que a irmã dela é alcoólatra. Gostaria de saber se ela tomar uma vacina 3 doses é suficiente para ela parar de beber. Ela bom, a cidade está lá, Pérola, Paraná, tem muita gente que mora lá, então ela bebe demais, chega a perder até os sentidos, ela não tem vontade de parar. O que podemos fazer para ajudá-la? Seria uma informação ou as 3 doses da vacina são suficientes, né? Então, está agradecendo aí a pessoa que mandou um caso da irmã dela, doutor. Eu entendo. Eu já vi também alguma coisa sobre essa vacina, entre aspas, né? Que o efeito não seria de uma vacina propriamente dita, de 3 doses. Já ouvi muito isso. Mas os efeitos práticos dessa vacina são muito duvidosos, não tem um amparo, uma base científica adequada. Tem muita gente que faz isso, até eu já tive notícia de alguém lá para o lado de Ribeirão Preto, que faz mais ou menos essa vacina, que funcionou para um, não funcionou para outro. Mas é uma vacina que é inibidora, alguma coisa assim? Então, é tão anticientífica a questão que quem aplica a vacina não diz o que tem na injeção. Ele aplica e é um negócio meio misterioso. Eu vou aproveitar essa pergunta. Eu não posso falar. O Antônio Gobato, aqui de Valinhos, obrigado, Antônio, que Deus abençoe. Ele pergunta, assim, doutor, até citou um nome de um medicamento, assim, essas questões que a gente vê na mídia, assim, olha, tome isso, essas cápsulas, você para de fumar, aplica isso no teu corpo, etc., adesivos, ou seja, isso resolve alguma coisa ou é jogar dinheiro fora? Pergunta o nosso amigo Antônio Gobato, doutor. Então, a situação ela é muito complexa, ela ultrapassa em muito o valor químico do medicamento. Na realidade, quando a pessoa tem uma vontade motivadora, fala, dessa vez eu hei de vencer, desta vez eu vou superar meu vício, dessa vez eu vou começar a vida nova, aí qualquer medicamento que ela faz uso recebe uma carga afetiva tão forte, que aquela fé dele é tão grande, aquela vontade de vencer, que ele acaba realmente superando, né?
Mas existe no mercado nacional um medicamento específico para o vício do tabagismo, e existe um medicamento específico para bebida e ou cocaína. Tem nome comercial, tudo direitinho, nome químico, bonitinho. Tem alguns outros medicamentos menos específicos que tira a compulsão, a vontade, aquela compulsão de... Mas tudo isso tem uma dependência enorme da vontade. Ok. Se o paciente não tiver vontade, como eu disse brincando, né, pode dar um caminhão de remédio que não vai fazer efeito. Agora, doutor Geraldo, esses medicamentos que o senhor não falou o nome, mas assim, a pessoa sabendo o medicamento pode ir lá e comprar, ou é o médico que tem que prescrever? Não, esses todos que eu me referi vendem com prescrição médica. Com prescrição médica. Prescrição médica. Agora é importante que o paciente, por isso que tem aquele... Bom, é importantíssimo que o paciente saiba que está tomando remédio para deixar de beber ou deixar de usar cocaína. Por quê? Porque se ele não for cúmplice do tratamento dele, aí nós estamos roubados de uma vez. Então, eu quero convocar no tratamento a ser cúmplice a família e o próprio paciente. Fala, como é que nós vamos resolver essa questão? Nós, todos aqui dessa família. Não adianta ir só a família. Não adianta só o paciente, a família tem que acompanhar junto. Então, é um trabalho conjunto, viu? Eu vou chamar o intervalo, né? O diretor já assinou que tem outras perguntas também chegando, então a gente quer caminhar aqui para o doutor Geraldo, viu? Hoje o assunto é prevenção aos vícios, né? Seja bebida, algum entorpecente, etc. A gente quer ajudar você, quer ajudar a sua família, queremos ajudar a identificar, não para ficar policiando, mas assim, acima de enfrentar, como a gente diz, de frente, mas acima de tudo para ajudar as pessoas. A gente volta já, o assunto é muito importante e espero contar também com a sua participação.